Enquanto o vídeo não começa, que tal ir curtindo e compartilhando com seus amigos? Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho. A IPF agradece. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dela, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Ó Deus, esse povo que se reúne nessa manhã é teu povo. Esse povo que se reúne nessa manhã foi reconciliado por Cristo Jesus para termos paz e paz com Deus. Nós clamamos a Ti nessa hora. Fala-nos aos corações. Ajuda-nos nessa hora. Eu faço minhas palavras de João Batista. Importa que o Senhor cresça e eu diminua. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meus amados irmãos, no domingo passado, pela manhã, eu preguei sobre um dos temas da Reforma Protestante, na realidade uma das solas da Reforma Protestante, somente a graça, a tão conhecida sola gratia. E eu li exatamente o capítulo 2 e fui até o verso 10 da carta de Paulo aos Efésios. E é interessante que o verso 11 ao verso 22, da qual nós lemos juntos nessa manhã, é exatamente o complemento daquilo que Paulo fala. Paulo começa o capítulo 2 dizendo exatamente que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E não somente mortos, que havíamos transgredido, que éramos, por natureza, filhos da ira, pecadores, em inimizade total contra Deus. Paulo vai nos identificar, na realidade, nos mostrar como o homem morto em delitos e pecado, ele anda. Ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade da carne. Ele não tem uma consciência voltada para Deus, porque a sua consciência está cativa ao pecado. Ele não tem paz com Deus, porque ele, como filho da ira, o seu destino sem Cristo Jesus é a condenação eterna. E aí Paulo vai nos mostrar que não por meritocracia, não nos méritos do homem, não pelas obras do homem, mas pela graça de Deus, o homem é salvo.
pela bondade de Cristo Jesus, única e exclusivamente. Sem mão do homem, sem obras do homem, sem qualquer identificação com essa obra carnal, mas espiritual, por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E agora, do verso 11 até o verso 22, Paulo vai continuar nos mostrando, primeiro, que sem Cristo Jesus, todos nós estávamos separados da aliança. Paulo começa o verso 11 dizendo assim: lembre-se de quem vocês eram no passado. E ele mesmo vai nos trazer, ou na realidade levar a comunidade de Efésios a entender quem eles eram. Gentios na carne, ou seja, incircuncisos. Uma vez que a circuncisão no Antigo Testamento era a marca da aliança, a marca da salvação, a marca de um povo escolhido. E Paulo está levando a comunidade de Éfeso a lembrar que sem Cristo, eles estavam afastados da aliança. Calvino explica algo fantástico acerca desse ponto de vista de Paulo. Ele diz que Paulo não perde de vista o tema anterior, a saber, o verso 1 até o verso 10. Mesmo ele tratando agora de questões da circuncisão, mesmo agora ele tratando da questão da incircuncisão, da questão da aliança, Paulo mantém o foco, mantém o tema acerca de um homem, de pessoas que sem Cristo estavam perdidos. E de fato, irmãos, sem Cristo, todos nós estávamos separados, distantes da bondade, do amor e da aliança em Cristo Jesus para com Deus. Nós estávamos perdidos. Quem nós éramos, Paulo chama a atenção. Nós sabemos que no Antigo Testamento havia, não diferentemente do Novo Testamento no sentido de sacramento, é claro, havia os meios de graça no Antigo Testamento, a circuncisão e a Páscoa, que no Novo Testamento será mudada, a circuncisão pelo batismo, a Páscoa pelo meio de graça chamado Santa Ceia. E aí, quanto à afirmação de Paulo, quando ele nos lembra quem nós éramos, a saber, os Efésios, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita por carne, por mãos humanas. Ele está dizendo que essas pessoas, que as pessoas de Éfeso, que aqueles que nascem sem Cristo, careciam do sacramento. Uma vez que eles estavam distantes desse sacramento, eles carecem dessa bondade, eles carecem desse meio de graça. Eles estão estranhos à promessa, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a condição do homem. Do verso 1 ao verso 10, Paulo faz questão de mostrar qual era a condenação, como o homem se encontrava no sentido de pecado, no sentido de transgredir, no sentido de estar distante. Agora Paulo nos leva ao conhecimento no sentido espiritual. O homem sem Cristo faz a vontade da carne, do mundo e do diabo. Mas não é somente isso. O homem sem Cristo, ele está distante da graça, separado da aliança. Interessante, irmãos. Acompanhe comigo, volte os seus olhos aqui, verso 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Veja, a comunidade de Efésios, ou o povo de Éfeso, eles tinham por Deus a deusa Diana. Por isso que eles eram completamente estranhos a Cristo. Eles não o conheciam.
quando a palavra chega à cidade de Éfeso, eles rejeitam a palavra. Calvino explica bem quando ele diz que esse povo está arraigado. Esse povo está com o coração totalmente ligado à idolatria. Inclusive é de Calvino que sai a célebre frase que o coração do homem é uma fábrica de criar ídolos. E eles realmente são estranhos a Cristo. E por causa do pecado são separados da comunidade de Israel. Não fazem parte da aliança, não fazem parte da promessa, não estão inseridos. E para que eles pudessem ser inseridos, eles tinham que se tornar um prosélito. Por isso que eles estão distantes de Cristo, eles não têm esperança alguma. Embora os adoradores de Diana, da deusa Diana aqui em Éfeso, entendam que por ser ela uma deusa, há esperança, mas Paulo vai na contramão desse entendimento. Vocês estão colocando a esperança de vocês em um ídolo, feito por mãos humanas. Estão adorando a um Deus errado, e por isso não há esperança para vocês. Não tem como vocês encontrar alegria, não há um norte, não há luz no fim do túnel, enquanto vocês estiverem idolatrando a essa deusa. Eles não têm esperança nenhuma. E não somente isso. Uma vez que o próprio texto diz que eles estão sem Cristo, eles também estão sem Deus no mundo. A expressão final do verso 12 me chama a atenção. Ele não está tratando de ateísmo. Mas como bem disse um certo comentarista, fora de Cristo nada existe. Senão ídolos, os que outrora foram adoradores sem Cristo, são agora declarados sem Deus. Os que outrora foram declarados sem Cristo, agora são declarados sem Deus. Eles não conhecem a Cristo, eles rejeitam a mensagem do Evangelho, mas não somente isso, eles estão sem Deus. E estar sem Deus é entender quem criou todas as coisas. Estar sem Deus significa que eles não têm uma esperança. Estar sem Deus significa que eles estão realmente perdidos. Estar sem Deus significa que eles estão debaixo de julgamento. E essa é uma expressão dura do apóstolo Paulo. Primeiro, sem Cristo, todos nós estávamos distantes da aliança. Paulo faz questão de mostrar isso. Verso 1, verso 11 e verso 12. Porém, irmãos, o que mais me atrai no Evangelho de Jesus e na sua palavra é que sempre será nos mostrado a parte ou a fonte decaída do homem. Mas, ao mesmo tempo que as Escrituras nos mostram que o homem está caído, morto em delitos e pecados, ela nos mostra a redenção em Cristo Jesus. Em toda parte da Escritura nós vamos encontrar isso. E ele agora vai nos mostrar exatamente isso, do verso 13 ao verso 18. Mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo seu sangue. Mas agora em Cristo, diz o apóstolo Paulo, nós somos aproximados de quem? De Deus, da comunidade da aliança. Aproximados por quê? Pelo quê? Pelo sangue de Cristo Jesus. Não há qualquer aproximação com Deus e com a comunidade da aliança se não for por meio de Jesus Cristo de Nazaré. O verso 13 ao verso 18 nós vamos ver claramente que a inimizade acaba. E essa inimizade acaba. Não é por obra de ninguém. Nem de judeu, nem de gentil. Mas mérito único na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré.
Os judeus se sustentavam nos seus méritos, nos méritos da circuncisão. Os gentios em seus esforços, adorando a deuses estranhos. Mas somente o sangue de Cristo ilumina e quebra a barreira entre os efésios e Deus. Paulo está mostrando a esperança para aquele povo. Um povo sem Cristo, um povo sem esperança, um povo sem Deus, um povo que está adorando a uma deusa estranha, por isso não tem esperança. Agora Paulo está dizendo, há esperança para vocês. Esse que vocês rejeitaram, a pedra angular, por meio do seu sangue, aproximou vocês de Deus e da comunidade da aliança. Paulo está dando esperança àquele povo. Um povo afastado. Um povo distante. A expressão do verso 14 é interessantíssima. Ele diz assim, porque Ele é a nossa paz. Cornélios, um comentarista reformado, diz que essa expressão significa que Cristo é a bênção da reconciliação. Que uma vez que Ele é a bênção da reconciliação, nele e somente nele, a possibilidade desse povo gentil e judeu estarem unidos agora. De dois povos, Ele fez um. Somos Israel agora, irmãos. Fazemos parte da aliança. Interessante, Paulo está mostrando exatamente para aquela comunidade, para aquela cidade, que por meio do sangue de Cristo, Cristo fez de dois povos apenas um. E Ele derruba o muro, a parede da separação que era inimizade. Alguém já dizia, irmãos, que dentro dos versos 14 e verso 15 e até o verso 18, duas coisas devem ser levadas em consideração. Primeiro, os judeus viveram separados de outros povos por ordem divina. O que separava também os judeus desses povos eram as cerimônias, e as cerimônias testificavam exatamente isso, que Israel era o povo escolhido e as outras nações não. Deus tinha um povo, e deu a esse povo uma marca externa, prometeu-lhe bênçãos. Aliás, Deuteronômio capítulo 32, do verso 8 ao verso 9, nós temos ali os limites que foram fixados por Deus para separar o povo de Deus do restante das nações. Assim nos diz a Escritura, quando o Altíssimo distribuía herança às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, regindo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é seu povo, Jacó é a parte da sua herança. O que Paulo está nos informando? Que esse Deus, no início de todas as coisas, teve um povo que era seu, abençoou esse povo, fixou limites desse povo com outras nações. Paulo está dizendo agora que esse mesmo Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, juntou todos os povos e fez dele somente um. A cruz de Cristo destruiu a inimizade. A cruz de Cristo aboliu a lei em forma de ordenanças. E essa lei não era apenas leis cerimoniais, juízos ou costumes, mas leis de mandamentos que estavam localizados nos decretos e estatutos de Deus, que tornava todos culpados e os mantinham em maldição.
a lei tinha que ser abolida, irmãos. Pois era injusto impô-la a um povo que não era povo, a saber, os gentios. E como é que ela pode ser abolida? Somente alguém que nascesse sem a condição, na realidade, que não estivesse sob a condição de pecado, que nascesse puro, limpo, imaculado. Somente essa pessoa que não estava debaixo da maldição da lei era capaz de abolir a lei. E foi exatamente isso que Cristo fez. Ele se submeteu a ela, cumpriu toda a lei. Ele, o verdadeiro Israel, cumpre toda a lei. E ele vai para a cruz do Calvário, e a sua morte, o seu sangue derramado, fez de judeus e gentios um corpo para si. Nossa santificação, nossa justificação e a nossa satisfação em Cristo Jesus. A lei não podia ser abolida por qualquer pessoa. Somente aquele que deu os estatutos era capaz de abolir. Erasmo Sarcésius disse certa vez, um comentarista reformador, que esses versículos nos mostram que aqui existe uma igreja. Uma igreja. Sob a lei, a igreja era uma congregação específica dos judeus, mas agora é uma congregação universal. Verso 17 e verso 18 diz que por meio do evangelho, da pregação do evangelho, em seus méritos, todos nós temos acesso à pessoa bendita de nosso Pai, a pessoa de Cristo, que nos faz caminho a ter livre acesso ao Pai por meio de seus méritos. Cornélio diz que agora há uma igreja. Havia apenas uma igreja. Mas agora em Cristo Jesus, unidos, nós temos uma igreja. O que somos agora, irmãos? Paulo diz que nós somos concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele diz que Cristo é a pedra angular desse fundamento e que nós somos santuários de Deus. A cruz não apenas derrubou a inimizade, mas nos tornou cidadãos e membros da família de Deus. Deus tira de Israel o reino e dá outra nação, e essa outra nação agora é a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Paulo está dizendo para a cidade de Éfeso que eles que estavam sob a condenação da lei, debaixo da maldição, Cristo é capaz de tirá-los de lá. E eles que antes eram forasteiros, distantes da lei, na verdade, distantes da aliança, não são mais forasteiros. O Evangelho de Jesus, narrado por João, diz que todo aquele que crê em Jesus é tido e recebido como filho de Deus. Paulo está dizendo para esses irmãos que em Cristo Jesus todos são filhos, que em Cristo Jesus todos somos irmãos, que em Cristo Jesus existe apenas uma igreja formada pelo povo da aliança, por judeus e também por gentios. Não há distinção de cor, não há distinção daqueles que têm mais dinheiro ou não, não há distinção de poderes, somos todos da mesma família de Deus. Essa família está edificada sobre alicerces poderosos, indestrutíveis, pois Cristo é a pedra angular dessa família, desse fundamento. Por isso, irmãos, que as portas do inferno
elas não prevalecem contra a família de Deus, contra a igreja, contra o povo do Senhor. Paulo faz questão de nos mostrar, primeiro, que sem Cristo nós estávamos distante da aliança. Nos mostra que Cristo Jesus, por meio da cruz, derruba toda a inimizade que havia entre judeu e gentil, agora somos irmãos. E nos mostra que somos parte de uma única igreja, que é chamada família de Deus. Eu queria, para encerrar, irmãos, fazer 2 aplicações bem rápidas acerca daquilo que Paulo nos mostra aqui nessa carta aos Efésios. Primeiro, em Cristo Jesus a inimizade foi derrubada. Portanto, não há por que termos inimizades uns com os outros. Veja, irmãos, isso é muito fantástico. A primeira coisa que Paulo vai nos situar, vai nos mostrar, é que a inimizade com Deus só existe por meio de pecadores não arrependidos. Ele vai mostrar para aquela cidade de Éfeso que sem Cristo eles são realmente inimigos de Deus. Sem Cristo eles estão debaixo da ira. Sem Cristo eles não estão na promessa. Sem Cristo eles realmente são inimigos dos judeus e os judeus inimigos dos gentios. Meus amados irmãos, a igreja do Senhor é um corpo vivo, aonde cada um tem a sua função, aonde cada um está locado aonde o Espírito Santo quer que ele esteja. Nós devemos nos lembrar de algo muito especial nessa manhã. Se a principal inimizade foi quebrada e Cristo pregou a paz sobre os 2 povos, para que em uma só igreja haja paz, isso deve fazer parte da igreja do Senhor até os dias de hoje. O muro da inimizade foi quebrado. A paz deve reinar entre aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Cristo é a nossa paz. Em sua carne ele uniu os 2 povos. Nós estamos unidos a Cristo. Nós estamos unidos uns aos outros nos méritos de Jesus Cristo de Nazaré. E sabe, irmãos, muitas vezes crescem inimizades. Muitas vezes levanta-se muros que separam famílias, que separam irmãos, que separam oficiais. Mas lembre-se, nós fazemos parte de uma única família agora. Por isso que o perdão no meio da família do povo de Deus deve ser ministrado sempre. E não ache você que eu estou falando somente para vocês. Não. Nós, líderes, pastores, também devemos entender que a inimizade foi colocada por terra. O inimigo de nossa alma também foi colocado por terra. Ele está preso. E cabe a nós, líderes, reunir o povo de Deus e celebrar a paz em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que reine a paz em nossos corações, pois a paz foi decretada por Cristo Jesus. O mundo aí fora está um caos. Mas nós devemos manter a paz em Cristo Jesus, ministrando perdão e graça uns aos outros. A segunda verdade, irmãos, é que se o muro da inimizade foi colocado por terra, antes nós que éramos forasteiros, agora somos o quê? Família de Deus. Que coisa maravilhosa. Olhe para vocês aí sentados.
Dê uma olhadinha para trás, olha, vira o pescoço, pode virar, vira o pescoço para trás, olha aí, que gente bonita que está do seu lado. Você pode dizer, não é feio, é não. Pode ser feio aos seus olhos, mas diante de Deus é bonito. É um pastelzinho a pessoa que está do seu lado. Aos olhos de Deus. Meus irmãos, antes nós éramos forasteiros, inimigos de Deus. Deus vai lá, nos reconcilia, torna na sua carne povos que eram inimigos em um só. Não deve haver inimizade, nós somos família de Deus. E sabe de uma coisa? Sabe quando é que a gente começa a brigar? Quando nós perdemos de vista os nossos alicerces. Paulo vai dizer que o alicerce dessa família é os apóstolos, e aí quando ele está se referindo aos apóstolos, ele está se referindo ao ensino, em especial aquilo que diz Atos, capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, quando Lucas faz questão de narrar o crescimento da igreja, mas ele narra não somente o crescimento da igreja, ele fala sobre uma paz que existia sobre a igreja. O povo não tinha tempo de fuxico, de fofoca, de mentira, de internet, de WhatsApp. O povo só tinha desejo de buscar a Deus. John Stott diz que aquelas criancinhas que nasceram, 3.000 novos convertidos, pastor Toniel, era agora os bebezinhos espirituais que deveriam ser cuidados pelos apóstolos. E a família foi crescendo. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 2, verso 42 ao 47, diz como é que essa família age. Ele fala de duas coisas, ele fala sobre o sacramento, o partir do pão, e ele fala sobre o partir do pão no sentido de nos importarmos uns com os outros. Quando o nosso alicerce é a doutrina apostólica, nós entendemos exatamente o sentido da família. Mas quando o alicerce é o meu orgulho, a minha prepotência, quando o alicerce é o meu julgamento e eu me torno juiz disso, não tem como não ter confusão. Vai ter briga, vai ter discórdia, vai ter desunião. Mas lembre-se, não é esse espaço físico que é a igreja. Somos cada um de nós que somos a igreja, reunidos aqui nessa manhã. Essa pessoa, esse pastelzinho que está do seu lado é a igreja. Essa pessoa que está do seu lado aí, o Fábio está dizendo para a Eusa, né? Meu pastelzinho, né? Essa pessoa que está do seu lado é a igreja. É o organismo vivo. Veja, ele diz que não está edificado apenas nos apóstolos, mas nos profetas, trazendo o lembrete aos efésios das promessas que foram feitas pelos profetas e cumpridas. Ele diz os apóstolos, fundamento, doutrina. Os profetas, a promessa, e imediatamente ele vai para Cristo como pedra angular, aquilo que sustenta a igreja. Quem sustenta essa família é Cristo. Quem luta por ela é Cristo. Na realidade, quem lutou por ela foi Jesus de Nazaré. Por isso nós, liderança, nós, povo de Deus, não devemos militar por causa própria, mas pela causa da família de Deus. Quando nós começamos a militar por causa própria, irmãos, nós deixamos de lado os 3 fundamentos que sustentam a família de Deus. Mas quando nós militamos com base nesses fundamentos, não tem como não ter amor, perdão envolvido nessa família. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.